Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, muito boa tarde. Presidente, eu trouxe hoje um recorte de muitas das atividades que nós desenvolvemos ao longo do tempo com relação à água aqui em Bauru. Eu, em 2009 a 2012, estive aqui nessa casa, numa primeira legislatura, onde nós começamos a sentir em Bauru a falta d'água, e foi quando nós iniciamos uma série de debates a respeito. Em 2012, eu fui candidata a prefeita, e o vereador Guilherme me dá risada, porque eu fiquei conhecida como a rainha das águas, de tanto que eu falei da falta d'água na campanha eleitoral. E aí eu fiquei fora da Câmara por 4 anos, voltando, então, em 2017 a 2020, onde nós pudemos tratar da falta d'água que continuou acontecendo, e agora, de 2021 a 2024, a gente continua a falar. Mas eu trouxe alguns recortes, né, dessa parte do 2020, onde nós fizemos audiência pública para debater as medidas de prevenção, de preservação do Rio Batalha, os demais mananciais superficiais subterrâneos que abastecem a cidade de Bauru, e também a abordagem aqui na tribuna sobre a falta d'água e saneamento básico. Em 2021, nós começamos algumas discussões, e a primeira delas foi uma reunião pública no dia 13 de janeiro de 2021, que eu já deixei agendada de uma legislatura para outra. Então, logo na primeira quinzena desse mandato nosso e também desse governo municipal, nós fizemos uma reunião pública para debater as ações para evitar a falta d'água no município de Bauru, e depois, na sequência, uma série de falas a respeito da SEI, né, a Comissão Especial de Inquérito, com o objetivo de analisar a execução do Plano Diretor de Água, instituído pela Lei Municipal de 16 de dezembro de 2019, também algumas outras falas, e em 2023 a reunião pública que nós chamamos para tratar da apresentação do estudo de viabilidade técnica e financeira da concessão da estação de tratamento de esgoto. Eu vou pedir para a TV Câmara colocar o vídeo, porque o vídeo fala por si só, né? E para que as pessoas entendam o que um vereador faz com relação à falta d'água, porque parece que a gente não faz, né? Então, como as pessoas estão agora iniciando um período pré-campanha eleitoral e se colocando como candidatos a vereadores, é importante que saibam o que o vereador faz, para não dizer que vai acabar com a falta d'água, quando não é essa a atribuição do vereador. A atribuição do vereador está mais na questão da discussão, cobranças e fiscalização. TV Câmara, por favor. Essa audiência tem essa característica, né, da gente tentar mapear tudo o que está sendo feito, o que se pretende para o Rio Batalha, né, e que se pretende também, de uma forma geral, para o abastecimento de água de Bauru. Então, nós temos hoje um fundo que foi aprovado recentemente aqui na Câmara, que garante que 1% da arrecadação do DAI seja destinado para ações desse tipo, né, e nós temos também uma compensação ambiental, um investimento que o DAE deve fazer e que pode também ser feito nessas atividades de reflorestamento, né, de nascentes, de afluentes. Então, a gente espera hoje aqui reunir as informações, o mapa de como está o Rio Batalha e todas as ações que estão sendo pensadas para a sua preservação. Em termos de audiência pública, sobre saneamento, por exemplo, eu acredito que eu tenha participado de todas as que foram realizadas. Por solicitação minha como vereadora, eu fiz o chamado e conduzi audiência para regulamentação do uso e ocupação do solo nas áreas de proteção ambiental, a área de proteção ambiental para preservar os nossos recursos hídricos, medidas de preservação ambiental do Rio Batalha e os demais mananciais superficiais e subterrâneos que abastecem a cidade de Bauru. Lá no comecinho do ano, nada foi feito a partir daí, nada.
E já foi feita audiência, porque nós já estávamos vendo que não tinha sido feito o que precisaria ser feito. Nós precisamos entender qual é o projeto deste governo para a solução do problema da falta d'água, a curto, médio e longo prazo, em especial para essa reunião, o que nós podemos esperar para o período de estiagem em 2021. Né? Nós podemos dizer às pessoas que nos procuram que esse ano nós não teremos falta d'água? Né? É isso que nós precisamos entender. Porque existe uma expectativa muito grande, nossa e da cidade toda, com relação a essa questão. Mas não tem um projeto do que vai ser feito. Então é isso que nós precisamos saber. Qual é o projeto que esse governo vai executar? Mesmo com os vereadores que estão neste momento, né, claro, pensando que há algum constrangimento em se abrir uma CEI no início do governo, não tem, porque não estamos citando o prefeito, não estamos citando o presidente, nós não estamos responsabilizando uma ou outra pessoa, nós estamos pegando uma lei e nós vamos verificar o cumprimento dela. O que nós precisamos é que o DAI nos forneça esse cronograma e a gente veja se esse cronograma, para atender o plano diretor de água, está contento daquilo que está planejado no plano diretor de água. Se não estiver, nós temos que fazer com que fique adequado. E se estiver, nós temos que fazer com que ele seja executado. Esse é o nosso papel da CEI. Esse plano diretor de água, ele foi construído, elaborado em 2014. Foi contratado e pago, né, por mais de R$1 milhão. Então, a CEI, ela deve se debruçar nesse plano diretor de água, né? Entender ele na complexidade dele, ouvir do Departamento de Água e Esgoto, e através de documentos, inclusive, qual é o cronograma para a implantação desse plano, tá certo? E nesse cronograma, nós temos que avaliar aquilo que já foi implantado e aquilo que deva ser implantado. Nós não podemos nos esquecer que nós temos um problema de água grave em Bauru, certo? Esse problema grave de água, nós gostaríamos que estivesse solucionado, né, para que a gente não tivesse as pessoas sofrendo com a falta d'água já na próxima estiagem, né, que parece que ela não acabou ainda, né, a gente está hoje com falta d'água. Então, eu gostaria aqui de dizer o seguinte: nós temos que ter soluções a curto prazo, porque médio e longo prazo nós não sabemos nem se o plano diretor de água ele deverá ser incorporado, né, caso haja uma privatização do Departamento de Água e Esgoto. Então, eu acho que essa CEI veio num momento muito importante, né, porque nós nem sabíamos dessa tramitação do projeto na Assembleia, não sabíamos dessa possibilidade, né, dessa adesão dos municípios com uma declaração formal da Prefeitura. E, enfim, parece que tudo caminha realmente para essa privatização. Como o plano previa já a revisão a cada 5 anos, né, como a lei também, eu entendo que em 2019 o plano aprovado já deveria ter um anexo, né, a esse plano, a primeira atualização da lei. Então, acho que essa atualização é algo importante, que deve ser levado muito a sério pelo Departamento de Água e Esgoto. E acho que a maior contribuição da CEI é justamente, né, quando a gente conclui os trabalhos de 3 meses, sendo que foi a primeira demanda que nós apresentamos na primeira reunião com o atual presidente do DAI. Então, essa primeira proposta de atualização chega antes de nós terminarmos os trabalhos, e aí a gente chega também com a apresentação de sugestão de que todas as atualizações devam acontecer concomitantemente com a apresentação do plano plurianual e também com a sugestão de que a execução do plano diretor de água também seja apresentado concomitantemente com as apresentações quadrimestrais da execução orçamentária. Então, acho que isso amarra bem o acompanhamento que nós aqui na Câmara, nós vereadores, devemos fazer com relação à execução
do plano diretor de água. Eu acho que a cidade de Bauru ganhou um presente no começo desse mandato nosso e no começo de um governo, né, que se inicia e que precisaria realmente ter sido provocado da forma como nós fizemos. Os resultados já começam a ser apresentados com a revisão do plano diretor de água, né? Eu acho que isso é importante. E o alerta, né, de que as trocas dos gestores do DAI é algo bastante preocupante em termos da descontinuidade de governo. Eu acho que fica um alerta de que as pessoas que chegam lá precisam ter um plano para ser seguido e que essas pessoas que chegam lá, elas precisam continuar, né? Eu acho que não é a todo momento a gente fazer troca de presidências, como foi feito no passado. Eu acho que um alerta para todos os gestores municipais. É uma análise da cidade. Então, assim, como ficaria a situação para o usuário, como ficaria a situação para o departamento de água e esgoto, ou de água, a partir da concessão, e a própria prefeitura. Porque havendo um desequilíbrio financeiro dentro do departamento de água, quem vai suprir isso seria o quê? Ou a tarifa do usuário, que é a única receita que existe para a água, no caso, ou a própria prefeitura, subsidiando desequilíbrios, enfim. Né? Então, assim, o impacto é na água e o impacto é no esgoto. Então, o usuário, ele acaba sofrendo. Né? Então, do ponto de vista de usuário, o projeto não é interessante. Do ponto de vista de sustentabilidade do DAI, hoje, né, da forma como veio apresentado, também não é interessante. Então, assim, a concessão seria muito interessante para o concessionário, mas não para a cidade de Bauru. Era isso, presidente. Muito obrigada. Próximo.